Olá, boa noite. Começamos mais um debate do dia pela O Dia TV, tratando dos diversos assuntos sobre a eleição deste ano, nos aproximando cada vez mais do dia D, do dia da votação. E, claro, como eu disse já desde o início da nossa cobertura, o SEMO Dia de Comunicação vai fazer a maior cobertura das eleições em todo o estado, com correspondentes no interior, portal O Dia fazendo cobertura em tempo real, O Dia TV com programação especial durante todo o domingo até o último voto, a edição especial do Jornal O Dia na segunda-feira, uma cobertura que você não perde nenhum detalhe. E à medida que os votos forem sendo apurados, a gente vai trazendo as curiosidades em relação aos resultados, questão de fake news. Vamos ter um especialista aqui fazendo checagem também de fake news, fazendo um balanço do que ocorreu durante todo o processo eleitoral. Então você não pode perder, está convidado. Lembrando que esta semana nós estamos dando continuidade às sabatinas com os candidatos ao governo do estado. Até a quinta-feira nós temos todos os candidatos que disputam o Palácio de Karnak, sabatinados pelo jornal O Dia News. Hoje eu tenho a companhia especial da Edna Maciel, primeira-dama da notícia. Boa noite, Edna. Seja bem-vinda. Boa noite. Edna, hoje durante essa semana, nós tivemos mais uma morte. Infelizmente, mais uma morte ligada ao processo eleitoral, mas à sucessão presidencial. A governadora Regina Souza se manifestou, inclusive trouxemos a fala da governadora, preocupada com essa situação de violência, mas interessante que a gente discutiu durante a semana, desde a última segunda-feira até esta quarta-feira, que essa eleição no Piauí tem se diferenciado do cenário nacional. A gente tem acompanhado alguns casos, mas muito isolados, nada de expressividade, que merecesse destaque. Discussão em grupos de WhatsApp, às vezes um desentendimento, um evento, um debate mais acalorado. Mas a gente até brincando, dizendo que essa violência que a gente viu em outros pleitos, casos concretos, se transformou na disputa dos principais candidatos por lideranças em todo o estado, né? Isso. Aproveitando para dar aí o boa noite agora, melhor para você que está nos assistindo aqui no debate do dia, e a você, Douglas, além do debate digital, né, eu acho que é uma marca dessa campanha, desde a pré-campanha, as pessoas estão discutindo pelo Twitter, pelo Facebook, pelo WhatsApp e até com um nível às vezes mais baixo. Mas num geral, aqui estou falando da nossa região, estou falando do Piauí, se tem conseguido ter um debate ou uma discussão só mais acalorada, um ou outro é que sai da linha. E pontua isso que você disse, que a gente comentou durante toda a semana. Os candidatos estão mesmo brigando por lideranças, por vereadores, por prefeitos, e a gente cada vez mais escuta que um lado conseguiu fisgar alguém da oposição ou do outro lado. E aí consegue fisgar, e aí a divulgação nas redes sociais, aquela festa, aquela... Eu acho que tanto a mídia está dando muita luz a essa questão, como também os próprios pré-candidatos, aliás, candidatos estão já nessa reta final, estão fazendo questão de mostrar a sua lista, de mostrar o que realmente eles conseguiram agora de outros apoiadores, tanto prefeitos, né, que era o que a gente não via com tanta força, como vereadores também e outras lideranças. Agora, tem outros aspectos também que eu acho que contribuíram muito para essa situação. Primeiro, a pandemia, né? Então, por conta da pandemia, que ainda é uma realidade, houve uma redução drástica do corpo a corpo, daquela movimentação que se viu em eleições anteriores. Eu acho que tem um outro ponto importante também, para o bem ou para o mal, que foi o papel do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, já que eu não estou entrando no mérito de nenhuma decisão, nem de um lado, nem de outro, nem de qualquer lado desta eleição, mas como houve um STF bem mais presente na mídia, com decisões polêmicas, claro, mas foram decisões, e também houve uma manifestação no sentido de mostrar que o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal estavam aparelhados para fiscalizar qualquer excesso,
para punir de imediato qualquer transgressão à legislação eleitoral. Então, assim, esses fatores somados, e a internet também, ou seja, uma concentração cada vez maior nas redes sociais. Então, tudo isso contribuiu para que fosse, digamos, uma campanha que, claro, vai prevalecer sempre a questão do corpo a corpo e tal, mas uma campanha mais cada um no seu quadrado. Sua bolha. Né? Quer dizer, você viu muito, por exemplo, ainda, coincidências de agendas em outras eleições. Né? Não, você vê cada candidato, cada sua agenda ali não tem. Eu acho que a polarização também é outro. E não podemos fugir desse assunto também. As declarações do presidente, que é candidato, em relação à urna eletrônica, foi o que puxou todo esse fio. E a briga dos agora poderes. A coisa foi diminuindo, ele foi regredindo nesse aspecto. Começou tanto o Supremo como todos os órgãos fiscalizadores entraram em ação, fizeram declarações, tanto oposição como situação, tanto em nível federal como em nível estadual, fizeram suas declarações também em relação à questão da lisura da nossa eleição, da urna eletrônica, que é em nível nacional e internacional exemplo, e daí veio todo esse debate, Douglas, e também em cima dessa briga de poderes, de quem faz o quê, de quem é responsável pelo quê. Então, eu acho que toda essa discussão deu nessa consequência, entendeu? Então, também, é simplesmente consequência dessa história que a gente está vivendo agora. E também aqui no Piauí, se você considerar os dois principais candidatos, Rafael Fonteles e Silvio Mendes, os dois têm contribuído muito para que a campanha se dê. Claro, tanto o Rafael quanto o Silvio, um critica o outro, mas do ponto de vista administrativo, sim, do ponto de vista político, mas os dois têm se comportado de uma forma até... Discussão sem briga. A gente precisa registrar, se comportar de uma forma exemplar, a ponto de não incitar os seus eleitores a ódio, a isso, aquilo. Aqui ou ali a gente tem uns candidatos que travam uma briguinha. Mas aí a gente vê que é uma questão que parte do eleitor. Né? Quer dizer, não há nada associado ao candidato, não há nada associado aqui acolá, como diz ao nome. Toda quarta-feira, a partir das 9 da noite, era 8h30, agora 9, por conta da propaganda eleitoral. Então, toda quarta, 9 da noite, você acompanha o debate do dia falando sobre as eleições 2022. E, claro, em toda a nossa programação, em todos os nossos telejornais, a cobertura diária do processo eleitoral no estado do Piauí. Como eu disse no bloco anterior, a nossa convidada é a candidata a deputada federal pelo Solidariedade, Viviane Moura. Candidata, prazer recebê-la aqui. Boa noite, Edna. Boa noite. Obrigada pela oportunidade e pelo convite. Nós que agradecemos. Candidata, a gente vai ter tempo para falar das propostas, mas antes é impossível não tocar num assunto que todo o estado do Piauí ficou preocupado, que foi o estado de saúde da senhora. A senhora enfrentou um problema de saúde muito sério, muito grave, e a senhora era e é uma candidata muito ativa no corpo a corpo, participando do processo eleitoral, muito ativa inclusive nas redes sociais também. E aí, de repente, todo mundo ficou assustado quando a sua equipe de comunicação divulgou esse problema que a senhora teve. E aí, se a senhora se sentir à vontade, também para que os telespectadores que votam na senhora tenham mais detalhes do que aconteceu, se a senhora puder contar. A senhora se recuperava de uma cirurgia, me parece? Exato. E a senhora enfrenta esse problema assim... Foi na sequência, foi logo depois, 4 dias depois que eu saí do hospital. Eu tive um AVC hemorrágico, ele é isquêmico, ele é sistêmico, ele fica aqui para o resto da vida, né? Fruto de uma trombose que podia ter sido na perna, podia ter sido em qualquer lugar do meu corpo, mas ele foi no cérebro. E aí, eu lembro bem das crises de convulsão que eu tive de madrugada. Começou durante a madrugada? Durante a madrugada. Eu estava dormindo, eu dormi, e de repente começou uma dor. E aí eu lembro até a hora que meu filho chegou e me chamou. Daí em diante eu não lembro mais. Eu sei que eu entrei em coma, fiquei um dia praticamente de coma. Isso era um domingo, né? E assim, o que me salvou foi Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar a equipe médica do hospital da Unimed. Bom, em algum momento a senhora pensou... relacionou com as suas atividades, a senhora que sempre foi uma mulher ativa, antes como gestora, como mulher que atua mesmo, com várias bandeiras, e pensou em algum momento que tinha relação com essa sua vida agitada, que também isso pode ter piorado seu quadro? E aí, acrescentando a pergunta da Edna, a senhora descreveu bem a questão
do seu quadro clínico. Claro, o médico contou para a senhora o que foi. Ele, aí na esteira da pergunta da Edna, ele contou o motivo disso? É algo genético, natural, apareceu? Não, hoje eu tive com ele, inclusive, Dr. Benjamin, e ele relatou, perguntou se eu lembrava, que ele tinha me visto no domingo, que tinha me levado, acompanhou inclusive meu eletrocefalograma. Eu não lembrava disso, não lembrava desses episódios, não lembrava da presença dele. Aliás, no domingo eu não lembrava, não lembro de nada. A senhora realmente voltou à consciência, a senhora estava no hospital? Estava na UTI, do hospital da Unimed, já estava lá, com um corpo clínico me acompanhando. Então, imagina o susto da senhora, a senhora acordar nesse ambiente de UTI, né? Foi traumático, assim, não foi fácil, foi difícil. Eu lembro de ter ficado no começo num lugar e depois eu fui para outro. E assim, foi uma situação desafiadora, não foi a mais confortável, ela foi desconfortável. Acho eu vou voltar à minha pergunta. Isso pode dizer o mínimo, né? Eu vou reforçar a minha pergunta e colocar assim, em algum momento a senhora desistiu. Primeiro, se relacionou assim, poxa, eu estou trabalhando muito, estou falando como mulher que também trabalha muito, tem uma vida muito agitada, filhos e tudo mais. Em algum momento houve esse pensamento, essas duas correlações? Não deu tempo de pensar. Aliás... Nem depois? Depois eu fiz as minhas reflexões sobre o ritmo que eu estava dando à minha campanha. Quem acompanha a senhora... Aí me permita estender não só a campanha, mas quem acompanha a senhora, como a imprensa acompanhava, exato. A senhora realmente é meio que uma máquina, assim, quase que o dia todo, e então E a campanha a senhora manteve o mesmo ritmo, né? Mantive. Eu tive que manter... Mas desistir em algum momento? Não pensei. Não pensei. Aliás, eu não cheguei nem a pensar nisso, porque não deu tempo. Né, de um coma eu voltei e fui logo fazendo os exames que tinham que ser feitos. Como a gente diz. Foi, e depois eu saí do hospital. Mas antes, candidata, o que é que o Dr. Benjamin, que é um dos maiores neurologistas do Piauí e do Brasil, o que é que ele disse que foi o causador desse problema, o detonador desse problema? São vários fatores, né? Na verdade, hoje eu tenho... Até para servir de gatilho. Hoje eu tenho uma espécie de um tipo de trombose, que ela existe e ela pode acontecer em qualquer momento, mas assim, ela só provoca um AVC se tiver os gatilhos, se o gatilho existir. O gatilho precisa estar lá para me dar o start, né? Exatamente, que é para eu poder, os sinais, para eu poder me precaver, inclusive, para evitar um AVC de novo. E ele especificou? Especificou. Alguns deles, tipo o estresse, né? O estresse da campanha, a dinâmica da campanha, não só da campanha, mas são 7 anos. 7 anos de trabalho, né? Atuando direto com então, agora projetos. Você tem uma nova rotina e, como a gente costuma falar popularmente, botou o pé no freio. Pezinho no freio, botei, tive que botar, na verdade, né? Mas isso, eu também sei que terminou afetando diretamente o meu projeto. Porque o meu projeto estava andando numa velocidade e eu tive que diminuir essa velocidade. Se isso vai afetar o resultado, eu não sei. O que eu sei é que eu escutei esses últimos dias, inclusive do núcleo da minha coordenação, da minha campanha, é que eu preciso pensar no propósito. Por que Deus me salvou? Por que eu estou aqui? A primeira vitória eu já tive. Eu quero saber, cadê a segunda? Só esclarecendo, o AVC hemorrágico não é algo leve, simples, mas nem de longe. Não. Nem de longe. O AVC em si já não é. E hemorrágico aí que... Aí é que ele não é mesmo. Ele é mais difícil de ser curado. E quando a pessoa cura, fica cheia de sequelas. Né? E eu ouvi hoje relato de várias pessoas que conhecem outras que tiveram AVC hemorrágico e que estão em cima de uma cama vegetando. Então eu devo ter algum propósito para mim, com certeza. Agora a senhora está consciente também que, caso a senhora consiga chegar à Câmara Federal, são 513 deputados. Porque você olha para o Senado, Edna, são 81 senadores, né? Então 3 senadores por estado, é uma coisa mais tranquila, mas 513 deputados, a senhora já vive, sabe que lá eu vou usar aquele espanhol, é o inferno lá, sabe? Debate, discussão, então vai ser fácil também, grande, né? O estresse é grande. O estresse, ele vai existir sempre,
a medida do estresse é o que vou dizer, né? Eu tenho que avaliar custo-benefício sempre, para onde eu vou, o que é que eu vou fazer, onde eu vou ficar. E essa decisão eu vou ter que tomar lá na frente, caso, óbvio, né, caso eu seja eleita, vou ter que tomar junto com o presidente do meu partido, junto com um grupo de pessoas que estão comigo, e quanto cada um representa dentro dentro dessa perspectiva de uma eleição e de uma vitória na eleição. Aproveitar aqui e dizer o seguinte, eu também até, às vezes, converso muito com a Edna, a gente conversa sobre isso, né, essa questão da vida, tem o Marcelo Rocha, nosso grande amigo jornalista também. O Marcelo está no batente, como a gente, há muito tempo. E aí, é uma coisa que a gente às vezes não se dá conta, né, Marcelo? Tá demais, trabalhando muito de jornalismo, é um estresse muito grande, é uma cobrança muito grande. E não é preciso acontecer com a candidata Viviane Moura, nem com outras pessoas, para voltar a olhar para si mesmo. Sim. Né? Fazer uma reflexão de como é que está a minha vida. Poxa, precisou infartar, precisou passar por um AVC ou por uma outra situação tão grave quanto, para eu entender que a vida, eu preciso me dar mais tempo. Né? Então, eu acho que é mais ou menos essa lição da... Bom, mas mudando aqui de assunto, eu vou fazer a primeira pergunta, aí depois trata de outro tema. Falando de candidatura, o que é que a senhora poderia apontar como prioridade, né, para quem está nos acompanhando, caso a senhora seja eleita deputada federal? Bom, desenvolver projetos de infraestrutura com inclusão social. A gente não pode pensar em modernização, por exemplo, de equipamentos públicos sem trazer as pessoas para dentro do contexto. Não dá. Tem que ser tudo casado, tudo junto. Então, se eu estou pensando, por exemplo, na reforma de uma escola, eu tenho que pensar na reforma dessa escola, onde ela está acontecendo, quem são as pessoas que moram no entorno, quem são, por exemplo, os mestres de obra, a mão de obra que tem ali perto, que pode ser incluída dentro desse processo. Eu tenho um caso clássico que serve como um exemplo e uma referência para mim, é o Piauí Conectado, por exemplo. Piauí Conectado, quando chegou aqui, eles alugaram um galpão lá no Brasilar, ali perto do Torquato Neto, perto do Vale do... Ali já é Babilônia, enfim, para lá. E aí eu pedi que eles olhassem para o entorno. Eu disse, olha o entorno de vocês, peçam os currículos do povo que mora aqui, que está desempregado, e vejam qual é o perfil que vocês vão precisar. Bom, eles tinham quase 100 vagas. Dessas 100 vagas, 70 eles contrataram o pessoal da região. Então, assim, não dá para pensar em desenvolvimento de infraestrutura, desenvolvimento econômico, nem crescimento econômico sem incluir as pessoas. Isso a gente fez, por exemplo, na Nova Ceasa. No Banco de Alimentos, foi um projeto que foi desenvolvido por nós. Ele já estava praticamente pronto na SAF, na Secretaria de Agricultura Familiar, na época, e hoje é uma realidade. Ele já funciona. E funciona atendendo 17 mil famílias. Está aí, o resultado é o que a gente tem hoje. A Nova Ceasa é uma referência escolhida pela ONU. Candidata, a gente falou aqui da sua história de saúde, de superação. Agora, com essa pergunta do Douglas, a senhora falou dessas propostas, esses projetos que já foram realizados. Tudo isso demanda recurso, demanda dinheiro. Campanha também demanda dinheiro. E a gente tem falado muito dos recursos, do fundo partidário, dos recursos destinados a cada candidato, as mulheres reclamando, sempre reclamam bastante do que é designado em alguns partidos, em algumas coligações para elas. Como a senhora hoje está nessa questão financeira? Como a senhora está hoje nesse uso de recursos na sua campanha? A senhora se sentiu realmente hoje, a senhora tem condições, está com condições de desenvolver a sua campanha do jeito que a senhora gostaria? Não, não estou. Por um motivo simples. Eu recebi 450 mil e a filha do Evaldo recebeu 3 milhões. Isso é um fato. Está lá registrado no TSE. No TRE, na verdade, né? No nosso caso. E isso terminou pesando na minha campanha, terminou afetando diretamente a minha campanha. E assim, eu não sei se ele fez de propósito, eu não sei se o que moveu, qual foi o motivo, na verdade. Eu sei que terminou, a consequência natural foi dar um freio na minha campanha, num projeto que eu vinha a 200 por hora e agora eu tenho que andar a 50. Né? É natural, até por conta mesmo
do desfalque, né? Falta 1,50 milhão para mim. Está faltando 1,50 milhão para mim. Ele distribuiu de que forma? Como foi que foi distribuído esse recurso? Né? Que critério ele usou? Eu não sei ainda, porque ele ainda não me explicou. E eu preciso entender quais foram os critérios que foram utilizados para essa divisão do bolo. Candidata, a senhora falou da infraestrutura, e da infraestrutura com inclusão, né? Eu fico imaginando aqui a inclusão em todos os aspectos, né? Então, a gente está falando de trens cerrados, por exemplo. Se olhar a extensão da estrada, são eles que moram próximos ali, quer dizer, as famílias olham ali, né? Acho que é mais ou menos isso que a senhora quis falar. Todas aquelas famílias olham ali, observam a estrada bonita, que funciona, os caminhões carregados, a riqueza da agricultura passando ali, agronegócio, mas aquelas pessoas não têm o que colocar na mesa. Então, quer dizer, aquela história de que aquele desenvolvimento realmente está passando pelas pessoas, e elas não se sentem sequer incluídas. Né? É uma área que, claro, a senhora como deputada federal, a senhora pode, óbvio, influenciar através de seus pares, que isso aconteça não só no Piauí, mas no país inteiro, na aprovação de leis, enfim. Mas quando a gente fala de resultado mais imediato, é algo que depende muito do executivo, né? E aí, o executivo, a gente tem 2 candidatos hoje disputando, em pé de igualdade. E aí a senhora teria um cenário com a eleição de Rafael Fonteles e um outro cenário com a eleição de Cifro Mendes. Então, quer dizer, é uma área importante, mas a senhora entende que é uma área que precisa de muita articulação, né? Sim. Eu não tenho dúvida da necessidade de articulação dentro do próprio Congresso, mas em especial aqui. Principalmente no próprio Executivo, Secretaria de Infraestrutura, DR, Secretaria de Transporte, como é que vai acontecer isso aqui dentro e como a gente vai trabalhar, por exemplo, projetos de concessão. Tem um debate na Câmara que eu venho acompanhando, que é o debate de um projeto de lei que está hoje com o deputado Arnaldo Jardim, que é da mudança completa do marco regulatório das concessões. Então, assim, tem um fator, tem um ponto que a gente precisa agora avançar, que é efetivamente mudar essa legislação e começar a trabalhar essa pauta de uma forma mais tranquila no Brasil. Porque a gente vê um pouco de discussão ainda sobre privatização. Que passa a ser regra e não exceção. E aí, assim, que passe a ser mais utilizado, principalmente para alguns setores como educação, como segurança, como saúde. Não é para atividade fim, não é para mudar, a mudança não é do perfil do professor, não é do agente de segurança, não é do policial militar, não é isso. É a estrutura que eles precisam. Então, eu deixei pronto dentro da superintendência, basicamente, o Educação Mais Um, o Saúde Digital e o Muralha Digital. São 3 projetos que dão condição dos servidores trabalharem com mais tranquilidade. E aí, assim, entra na questão da inclusão. Como ele se vê incluído dentro de um processo de modernização de onde eu trabalho? Como eu me vejo incluído dentro desse projeto de alteração da infraestrutura, por exemplo? Isso é um fator, isso é fundamental. Bom, a gente tem visto muitos candidatos chamarem os jovens, né, falarem com os jovens, se dirigirem mais para os jovens e também para as mulheres, que estão no foco dessa eleição, né? Primeiro a gente viu a chamada dos jovens para fazer o seu título de eleitor. E as questões das mulheres, sei que a senhora tem plena consciência da mulher negra e da mulher como um todo, na questão da violência. Todo dia a gente está noticiando, infelizmente, e não é só a mulher jovem nem idosa, é a mulher criança que também está sendo atingida pela violência sexual, enfim, vários tipos de violência. Dentro da sua proposta de governo, dentro da sua proposta como deputada, aliás, como é que a senhora pretende, que projetos a senhora já pensa em relação a esses públicos? Então, tem 3 assuntos, 3 pontos que estão dentro da sua fala, que a gente precisa considerar de uma forma mais relevante, como mais relevante. Sim. Primeiro é a mulher negra, onde ela está dentro do debate, onde ela fica dentro dessa avaliação e dentro das propostas de projetos de lei, de políticas públicas,
Quem define a política pública é o Congresso, na verdade. É quem escuta a pauta do povo e é quem transforma a pauta do povo em uma determinação e há uma obrigação para o Executivo. Concretiza. A segunda são as meninas, crianças, adolescentes, e a outra a mulher de uma forma geral. Para o público mulher e mulher negra, o Empreendendo Vidas já é um projeto que eu comecei a executar no fim do ano passado. Ele hoje é um projeto que tem como foco principal fomentar, na verdade, induzir a mulher para trabalhar de forma mais efetiva esse lado que é de empreendedora e poder, de alguma forma, produzir para vender. Trabalha o empoderamento econômico, a independência financeira. A gente não tem ainda familiaridade com o dinheiro. A gente trata o dinheiro como um inimigo. Já prestou atenção nisso? A gente, de certa forma, aprendeu a não conversar sobre dinheiro. Quem conversa sobre finanças são os homens. A gente conversa, a gente conversa sobre o quê? Posso dizer que eu sou exceção. Lá em casa eu faço questão de não falar sobre dinheiro. É a mulher que toma conta. Então eu sou exceção do... Vamos acreditar. Já pensou? Tô acreditando não, em você. Não, é sério. É ela que resolve tudo. Eu a conheço. Vou já ver aqui se é mesmo. Tanto a parte dela quanto a minha, eu passo tudo para ela. Ótimo. Então, assim, no final do dia, a gente está falando das duas categorias, sim, tudo junto no mesmo lugar. E as meninas, adolescentes, crianças, a gente precisa pensar de uma forma um pouco mais sensível, ter mais sensibilidade para essa pauta, né? Mais humana. E assim, procurar trazer essa pauta para dentro do universo da Câmara. A Câmara precisa se preocupar com isso. Os deputados precisam aprender a olhar o universo das mulheres desde pequenas, né? Desde criança. Candidata, nosso tempo está chegando ao final, então a senhora tem agora um minuto e meio para suas considerações finais, sua mensagem para os telespectadores do Debate do Dia. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo fato de vocês me darem a possibilidade de falar sobre dois temas, dois assuntos que para mim são muito caros, que é saúde e o outro é financeiro. Segundo, terceiro ponto, eu quero aproveitar a oportunidade para pedir à população de uma forma geral, que principalmente ao eleitor, que avalie a possibilidade de me dar uma chance, de me dar a oportunidade de, no dia 2 de outubro, se for possível, votar no 7713 como uma forma de resgatar, tentar resgatar a nossa humanidade. Como? Eu olho para a urna e vejo na urna, no 7713, Viviane Moura. E aí, no 7713, quando eu clicar confirma, eu lembro da história de Viviane Moura. Eu lembro que Viviane Moura foi uma mulher que lutou, que tem muita coragem, que tinha muita força e tem muita vontade de continuar esse trabalho, continuar trabalhando com a mesma velocidade de agora, essa de hoje. E que humanamente as pessoas pensem como podem me dar essa chance. Como eu posso transformar essa história da Viviane em algo positivo para a vida dela, para a minha vida e para a vida do Piauí, para o Piauí, de forma geral. Eu quero agradecer por essa chance, por essa oportunidade e dizer que eu estou à disposição do meu Estado, estou à disposição do piauiense, estou à disposição do meu povo. E eu não vou decepcionar meu povo. Obrigado, candidato. Prazer recebê-lo aqui. Lembrando, toda quarta-feira, às 9 horas, o nosso horário antes da propaganda eleitoral era 8h30, mas com a propaganda eleitoral agora o programa vai ao ar às 9 horas da noite, sempre tratando de temas relacionados à eleição e com convidados, candidatos, advogados, cientistas políticos, discutindo o pleito eleitoral, deixando que, aliás, está muito próximo. Aqui o nosso convidado, o delegado Samuel Silveira, candidato a deputado federal, e o nosso convidado é candidato pela oposição. Nós conversamos com a candidata Viviane Moura, que é candidata pela situação, e o delegado Samuel Silveira, candidato pela oposição.
Candidato, obrigado pela presença, um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, uma satisfação imensa participar. Vamos começar aqui com a pauta que eu acho e tenho certeza que é a principal, que é a segurança pública, né? Isso. O senhor é delegado de polícia, delegado concursado da Polícia Civil, e hoje o tema, delegado, recorrente é facção criminosa. Isso. Não há outro assunto que não seja discutido pela imprensa, até porque os fatos surgem e isso ocorre, por exemplo, no final de semana é muito mais intenso no final de semana. Nesse final de semana que passou, nós tivemos um final de semana marcado por mortes de mulheres, feminicídios. Então, eu queria saber do senhor qual é a sua linha de ação na segurança pública para melhorar esse quadro no Estado. Douglas, você iniciou como repórter policial e se recorda bem que nem sempre foi assim. As facções foi algo que surgiu no estado do Piauí e foi plenamente avisado. Eu mesmo várias vezes fui à televisão, seja como representante popular, seja como delegado, denunciar a chegada das facções. E infelizmente o governo, que já se arrasta há 20 anos, o secretário de segurança da época, que também é deputado federal, dizia que não existia facção aqui no estado do Piauí. Até que um belo dia foi desmentido. Toda a cidade amanheceu loteada, determinados bairros facção A, determinados bairros facção B. E o detalhe, a violência muito maior, a facilidade que o bandido tem hoje em adquirir uma arma de fogo é muito maior. E você não vê uma resposta adequada. Se tem uma política pública que merece ser melhorada, é justamente a da segurança. Há 20 anos atrás nós tínhamos 8, e isso já é bem batido, mas é preciso reforçar. Há 20 anos atrás nós tínhamos 8.000 policiais militares, quando já precisávamos de 12. Hoje a gente mal tem um número um pouco maior que 5.000. O volume populacional é maior, nasceu muito cidadão, mas nasceu muito bandido, e ainda houve o incremento dessa criminalidade qualificada, que é a chegada da facção. Só então, hoje eu estou lembrado, quando eu fazia matéria policial, o delegado, eu cobria as operações do delegado, eu lembro que quando tinha esse final de semana com 3, 4, 5 mortes, já era muita coisa, hoje está alastrado. Douglas, a população está encarcerada, você não consegue chegar à periferia da cidade e ver um mercadinho que não seja gradeado. Todo mundo diz assim, delegado, me perdoe interromper, tanto faz você estar em casa, eu ouço muito isso, tanto faz você estar em casa ou na rua, em qualquer bairro de qualquer cidade você não está seguro. É ruim a gente... Não, mas destacadamente aqui, o Piauí hoje é o estado que menos gasta com segurança em todo o Brasil. Teresina é apenas a 5ª capital mais violenta em todo o Brasil. Quando a nível de Brasil houve uma redução da violência da ordem de 7%, aqui no nosso estado, no nosso querido Piauí, houve um crescimento da violência superior a 10%. Então veja a falta de sintonia. E eu reputo isso, é claro, a má gestão que nós vivemos na segurança pública. Há 20 anos nós temos um único grupo político mandando aqui no Piauí. E hoje nós temos uma saúde que não acolhe, uma educação que não forma, mas, sobretudo, uma segurança que não protege. Ano a ano nós perdemos policiais. A polícia é cada vez menor, a violência é cada vez maior. E a minha angústia, Douglas, não apenas como policial, não apenas como um político que tem na sua principal bandeira a segurança pública, mas destacadamente como um cidadão que também já foi vítima da falta de segurança e do excesso de violência. É importante lembrar que há 2 anos atrás, quando eu deixava meus filhos na casa da mãe, fui vítima de um assalto à mão armada em que o bandido tentou levar o carro com meus 2 filhos dentro. Então, o meu compromisso com a segurança, ele é muito maior do que apenas um compromisso político, ele é um compromisso de vida, porque eu sei a vivência de violência que nós temos no Estado, e já sei há muito tempo, desde os meus 21 anos de idade, que nós estamos na segurança pública. Então, é importante virar a página, é importante termos um governo que trate segurança pública
como prioridade. Veja só, no âmbito municipal, aqui na Prefeitura de Teresina, hoje, infelizmente, nós temos uma gestão desastrosa da Prefeitura. Mas quando o nosso grupo político administrava a cidade de Teresina, mesmo não sendo a segurança pública um papel fundamental da Prefeitura, mas sim do Estado, nós contribuímos seriamente. Quantos já tentaram aí criar a Guarda Municipal? E com muito orgulho eu digo que a Guarda Municipal tem o nosso suor, tem o nosso DNA, tem o nosso trabalho. Com muito orgulho eu digo que toda vez que um guarda municipal prende um bandido, toda vez que um guarda municipal protege um cidadão, está lá o nosso trabalho. E eu costumo dizer que voto não tem preço, voto tem consequência. Em paralelo a isso, a gente vê o desmonte da segurança pública a nível estadual. Cadê a Rony, que praticamente não circula mais? Delegado, o Ronda Cidadão, que acabaram. E o paralelo que nós temos a apresentar, o comparativo que nós desejamos que a população faça, é que ao invés que esse grupo do Estado acaba, a gente cria. Enquanto eles acabaram com o Ronda Cidadão, nós criamos a Guarda Municipal. E veja, hoje a Guarda Municipal, mesmo num período curto de vivência, já chega a quase 400 guardas. Fizemos 2 concursos, implantamos plano de cargos e salários, uma série de outras melhorias. Falta combustível em viatura da Polícia Militar. Delegado, eu queria aproveitar aí esse gancho para lhe perguntar justamente sobre a parte preventiva, né? O senhor falou aí, em tudo que o senhor falou, o senhor deixou bem claro que faltam policiais, né? Que projetos antigos, alguns deram certo, criticou esses 20 anos, né? Que ainda não evoluímos da forma que deveríamos para garantir o que está na Constituição. Então, como o senhor vê, por exemplo, essa questão e essa discussão grande, e eu gostaria que o senhor falasse o que o senhor acha melhor, se é a prevenção, a questão do concurso e também o uso de armas, né? Essa grande questão que se tem nessa aprovação ou não da população poder andar armada. Olha, não resta dúvida que a prevenção é sim a melhor saída, e não apenas para o crime, para qualquer política pública, né, que tenha como consequência algum tipo de mazela, porque o crime também é uma mazela. E aproveito isso para responder, sou sim favorável ao armamento da população. Eu entendo que na medida... O bandido ele já tem acesso à arma de qualquer forma, independente de qualquer contexto, independente de qualquer artigo de lei, o bandido terá acesso à arma, infelizmente. Então é preciso também, e isso recai em cima de uma política de prevenção ao crime. O bandido ele procura assaltar, ele procura cometer um ato ilícito em cima da facilidade. Na medida que ele tem dúvida se naquela residência há sim uma arma ou não, ele já fica receoso. Eu sempre uso o seguinte comparativo: você tem 3 imóveis, 3 casas, usando aqui um imóvel para exemplificar. Um imóvel não tem nada, só o muro. O outro tem cerca elétrica. E o terceiro tem cerca elétrica, um cachorro, e o proprietário ainda é armado. Qual casa que o bandido vai entrar? É lógico que é a que está desguarnecida. Então, eu entendo sim que a arma tem um efeito maléfico, mas na mão do bandido. Na mão do cidadão, não. Na mão do cidadão, até porque a arma, ela não ocasiona o mal. O ser humano que a controla é que pode ocasionar, como um veículo. A pessoa que dirige fartamente alcoolizada e vem a ocasionar um acidente, ele fez do veículo uma arma. E não tem projétil a ser disparado. Não é uma arma de fogo, mas causou tanto mal como se fosse. Então eu defendo sim, até a título de prevenção, o armamento da população. Sou inclusive um incentivador dos clubes de tiro e acho que o aperfeiçoamento dessa prática faz sim, é claro, sempre isso monitorado por meio de um acompanhamento psicológico, faz sim com que a gente tenha uma sociedade menos conflituosa. Hoje em dia o que a gente vê é uma cidade desarmada, um país desarmado, ainda desarmado, bandidos fartamente municiados de arma da mais alta qualidade e uma polícia inoperante pela gestão incompetente que nós vivemos. E já vivemos há muito tempo. Agora
como delegado de polícia, principalmente, como é que o senhor enxerga essas mudanças? O senhor chegando à Câmara Federal, o seu candidato a governador sendo eleito, como é que o senhor projeta, por exemplo, essas mudanças que o senhor reputa necessárias para que a segurança do estado do Piauí possa ser uma segurança diferenciada? A minha voz vai se tornar rouca, mas não vai cessar. A minha grande plataforma é, de fato, a segurança pública, até porque proteger as pessoas é meu grande objetivo. Fiz isso enquanto vereador, também como secretário do prefeito Firmino, criando a Guarda Municipal. Rapidamente formulamos uma instituição, colocamos os guardas nas ruas e de uma maneira proativa a proteger o cidadão, o que é mais importante. Batemos recorde de apreensão de drogas na época, de apreensão até mesmo de armas, de recuperação de veículos furtados ou roubados, uma experiência extremamente exitosa para a cidade de Teresina. Então, tanto tecnicamente como politicamente, nós queremos no próximo governo, que será o governo do Dr. Silvio Mendes, é o meu governador, e tenho certeza que ele tem a experiência necessária para bem administrar o estado do Piauí. Então, eu me somarei a ele para termos uma segurança pública de fato de vergonha. E faz parte do plano de governo dele o incremento, o aumento do nosso policiamento. O espaço ele tem que ser ocupado. Você não pode... Você falou do aumento do efetivo, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, mas além disso, quais são os outros pontos que você considera importantes? Veja só, não se faz uma casa sem construir o baldrame. O principal instrumento é recuperação do material humano. A equação população e policiamento é extremamente deficiente aqui no estado do Piauí. Douglas, nós não podemos conceber cidades como Miguel Alves ter apenas 2 policiais por dia. Se houver uma briga de vizinho e aqueles 2 policiais tiverem que conduzir alguém que não tem nem tanta periculosidade para uma delegacia, toda a cidade fica desguarnecida. Se houver um homicídio, minutos depois, o homicida vai provavelmente sair ileso por falta de policiamento. Então, é claro que existem outras medidas, como a melhor qualificação da polícia judiciária, no caso a nossa polícia civil, com o incremento do material tecnológico. Nós temos que investir num centro de comando e controle, nós temos que melhor acompanhar as estatísticas para saber onde mais precisamente atacar, nós temos que perseguir com muito vigor essa mazela que são as facções que o atual governo, capitaneado pelo capitão Fábio Abreu, que hoje comanda politicamente a segurança pública até hoje, fez vista grossa para as facções, e hoje a nossa juventude tem se perdido aí para a criminalidade, infelizmente. Então é preciso dar um basta. E eu acredito que o Dr. Silvio tanto tem o conhecimento técnico como a força e vontade política de mudar esse cenário. Mas tudo isso passa, primeiro, por encarar a segurança pública como prioridade. A gente não pode transformar a segurança pública como um cabide de eleição, como historicamente, mais recentemente, tem se tornado a Secretaria de Segurança Pública no estado do Piauí. Basta ver a última eleição para prefeito aqui na nossa cidade. Me diga quem que ocupou o cargo de destaque na Secretaria de Segurança que não foi candidato ou a prefeito ou a vereador na eleição passada. Isso é um absurdo. Segurança pública é para proteger as pessoas e não para dar mandato a quem quer que seja. Então é importante mudar aí os princípios, mudar a ótica, mudar o objetivo dessa política pública. Primeiro, povoar o nosso efetivo com mais homens e mulheres. Não tem lógica a gente ter uma deficiência tão grande de material humano, por exemplo, nesse último concurso da Polícia Militar, o governo ter tentado restringir o cadastro de reserva para aprovados. Então, quanto mais policiais entrarem para combater o crime, quem ganha é a população. E a nossa fala sempre será em defesa da população. Por isso que nós queremos essa mudança de governo, que há 20 anos é o mesmo jeito de pensar segurança. E ano a ano a violência só cresce. Vamos comparar aqui com o estado do Maranhão, com o estado do Ceará, estados
que mesmo tendo um grau alto de violência, mas que tomam posturas firmes no enfrentamento. A gente não vê isso aqui. Aqui a gente muito mais apaga uma ou outra fogueira do que se pensa um sistema de segurança pública eficaz, resolutivo, que venha a trabalhar a causa e não apenas o efeito. Quando eu falo a causa, é claro, estou me referindo a essa criminalidade mais violenta, mais forte, que é a droga, que é a questão do armamento, que é a questão das facções, que são verdadeiras escolas de criminalidade. Como é que o senhor pensa em relação à violência contra a mulher? A cada dia a gente tem visto os números subirem, aumentarem, e é claro que os candidatos têm tocado muito, falando tanto de dados como de medidas, né? Como é que o senhor, dentro de todo esse seu planejamento, dessa sua preocupação com a segurança, o senhor pensa nessa questão? Claro, e aí está associado também uma questão cultural muito forte, né? O afirmamento, o empoderamento feminino, ele tem que se dar de uma maneira crescente e cada vez mais. No que toca à repressão, aqui no município de Teresina, ao criarmos a Guarda Municipal, nós implantamos a Patrulha Maria da Penha, já preocupados com essa problemática. E é claro, a nível de governo, a política em favor das mulheres, de proteção à mulher, ela tem que ser ainda mais alargada. Nós não podemos, por exemplo, conceber uma central de flagrantes que durante todo o dia, mas sobretudo na madrugada, destacadamente de quinta a domingo, nós termos situação de violência doméstica e não haver uma equipe de multiprofissionais envolvendo aí psicólogos, assistentes sociais, para trabalhar isso numa delegacia que, na verdade, é a porta de entrada da Polícia Judiciária, no caso da Polícia Civil. Então, algumas alterações elas se fazem necessárias e me preocupa muito você querer fazer determinadas estruturas apenas para aparelhamento midiático, né? E é o que acontece muito no Piauí. Você não vê uma estrutura de proteção à mulher consistente que venha a reduzir os números, né? Você até vê uma ou outra questão pontual, mas que acaba não se mantendo. E aí eu convido a cada pessoa que está assistindo aqui, faça uma visita à Delegacia da Mulher do seu bairro, veja a estrutura que essa delegacia possui, veja se realmente é uma política que tem a atenção do governo ou se ela existe ali apenas, como se gosta de dizer, para inglês ver, ou seja, uma coisa para se mostrar, mas não para se resolver um problema. Candidato, nosso tempo está esgotado, só tem um minuto então para se dirigir aos nossos telespectadores, divulgar seu número. Claro, eu agradeço a oportunidade, quero ser um defensor da população como deputado federal, honramos as oportunidades que tivemos de falar pelo povo de Teresina como vereador e a grande missão agora é falar por todo o estado do Piauí. A minha principal bandeira, de fato, é a segurança pública. Portanto, quem acredita que a segurança precisa melhorar, vota delegado Samuel, que é candidato a deputado federal com o número 1155. Eu tenho um sonho que é viver uma Teresina menos violenta, que é construir um Piauí que seja mais seguro, que realmente tenha uma segurança pública que proteja as pessoas. E voto não tem preço, voto tem consequência. Reforço o meu número, delegado Samuel, candidato a deputado federal com o número 1155. E agradeço novamente a oportunidade. Obrigado, candidato. Encerramos mais um debate do dia, mas lembrando que semana que vem nós voltaremos, porque o programa vai até, né, Renato, uma semana antes das eleições no dia 2, então na semana que antecede as eleições nós teremos o último debate do dia. Está perto, hein? Está pertinho, né? E também tem a cobertura especial, lembrando, todos os nossos telejornais, a gente tem cobertura com reportagens, entrevistas, análises, pesquisas e essa semana, por exemplo, no Jornal Dia News, até quinta-feira a gente fecha a sabatina com os candidatos ao governo do estado do Piauí. E no sábado nós vamos ter um programa especial que vai anteceder as eleições, sábado antes da eleição. E aí no domingo, o dia inteiro de cobertura até o último voto, para que no final da cobertura
você saiba o resultado majoritário, governador, vice, senador e os resultados dos proporcionais. Exatamente. Os deputados federais eleitos, estaduais, os suplentes. E aí depois uma análise do mapa do poder no estado do Piauí. Nós não vamos parar, né, chefe? Nós não vamos parar. E aí eu vou pedir uma folga na segunda-feira, ao contrário da Edna, que tem folga na hora que faz um vídeo. Tem folguinha, Olha então eu vou aí, pedir uma folga Renato na tá dando segunda-feira. tchau, Edna, foi um prazer dividir o programa com você mais uma vez. Sempre um prazer, muito obrigada e estou à disposição. Da mesma forma, olha, você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Você que ficou até agora, à noite, aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, ou através das nossas redes sociais, muito obrigado. Faço convite de novo para voltar amanhã. Amanhã, logo após a propaganda eleitoral, nós temos um encontro marcado no jornal O Dia News, a partir da 1h25. Boa noite, grande abraço, até amanhã.